Boa noite a todos. Eu sou Marta Oliveira, médica, diretora executiva da Design em Saúde e da Laços Saúde, e é um prazer estar aqui de novo com vocês em mais um congresso TJCC, Todos Juntos contra o Câncer. Agora nesse congresso digital, né, onde a gente consegue ampliar e dar acesso a muito mais gente participar nesse cenário lindo. Então, bem-vindo a todos. E a gente chega agora ao nosso último debate desse terceiro dia de evento. O tema dessa mesa é quanto custa o câncer, um tema simples, né, que a gente vai tentar debater aí, e um pouquinho esses modelos de financiamento em oncologia. Então, nesse painel, o nosso objetivo é discutir as melhores formas para se financiar o câncer e o tratamento do câncer de uma forma sustentável, né? Teve uma discussão agora no Congresso, né, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, que concluiu um grupo de trabalho destinado a discutir exatamente a tabela do SUS e apresentou algumas propostas para essas mudanças. E a gente também quer fazer um debate sobre essa interface público-privada, como acontece nos outros países e o que a gente pode trazer aqui para esse debate, tanto do público e do privado. E para falar a respeito disso, eu tenho muito prazer em chamar dois amigos muito queridos, o Dr. Luiz Antônio Santini, que é mestre em cirurgia torácica e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que foi diretor-geral do INCA, Instituto Nacional do Câncer, durante 10 anos, e atualmente é pesquisador do CEF e Ocruz, Centro de Estudos Estratégicos. E o Dr. André Médici, que é CEO da Universal Health Monitor, e ele agora está aposentado desde junho, né, durante 20 anos economista sênior em saúde do Banco Mundial e Washington, e o André está falando de lá de Washington para a gente. Durante a nossa apresentação ao vivo, a gente também vai ter a participação da professora Ana Maria Malik para também fazer um debate e discutir com todos nós. Então, vocês têm de 10 a 20 minutos para fazer uma apresentação, para a gente poder gerar esse debate. E eu queria te chamar, André Médici, por favor, para começar. Olá, André. Oi, obrigado aí pela introdução, e para mim também, Martinha, é um prazer estar aqui no 7º Congresso do TJCC. Já é a terceira ou quarta vez que eu participo, já faz muito tempo que eu estou participando do Congresso, e eu gostaria basicamente de tentar centrar a minha discussão nessa questão de quanto custa o câncer e se existe um modelo sustentável, né? O tempo realmente não é muito grande para que a gente possa falar um pouco do que existe de modelos a nível internacional, porque existe muita coisa. Mas o que eu gostaria realmente é de compartilhar com vocês algumas reflexões, principalmente baseadas numa excelente pesquisa que foi conduzida pela Bifarma no último ano, e que mostra alguns dados que são bastante relevantes a respeito da discussão de quais são os fatores críticos relacionados à questão dos custos do câncer no Brasil. Então, eu estou iniciando aqui a minha apresentação. A primeira questão que a gente tem que colocar é qual é a dimensão, né, da mortalidade por câncer no Brasil. E a gente pode notar que o ano passado, 2019, né, o câncer foi a segunda maior causa de mortalidade no Brasil, né, com 234,4 mil mortes, representando basicamente 17,4% do total de mortes entre a população brasileira. E essa participação vem crescendo nos últimos 20 anos. Vocês podem notar no gráfico, se vocês estão vendo a apresentação aqui, que em 1996, somente 11,4% da população brasileira morria por câncer. E essa participação em 2019, ou seja, praticamente 20 e poucos anos depois, chega a 17,4%. Ao longo de quase toda a série, vocês podem notar que essa participação é crescente, né? E, portanto, é uma questão que tem que ser colocada cada vez mais como prioridade dentro das nossas políticas públicas. E, para essa prioridade ser possível de ser enfrentada, os recursos públicos não são suficientes. É necessário que se trabalhe cada vez mais com uma coordenação e com uma maior eficiência na colaboração público-privada dentro desse aspecto específico que é a questão do câncer. Um dos grandes problemas que vocês podem notar agora nesse segundo slide, né, é que o Brasil tem uma das maiores taxas, né, ou talvez a maior taxa entre vários países, de anos de vida perdidos por câncer. A gente pode notar nessa comparação internacional que o Brasil tem um número de anos de vida perdidos por câncer
por ano maior do que basicamente a Argentina, o Uruguai, o Chile, o México e a Colômbia, né, que têm taxas maiores. Esses gráficos mostram basicamente os anos perdidos por mortes prematuras, o que significa que o Brasil tem 3,4 anos perdidos por mortes prematuras relacionadas ao câncer, né, por ano, e os anos de vida que são limitados pela incapacidade, que no caso do câncer sempre são muito baixos, porque o câncer é, em geral, uma doença que tem uma letalidade muito alta. Então, as maiores perdas que se tem em anos de vida perdidos, né, em DALIs, são associadas especificamente ao tema da mortalidade por morte prematura, quer dizer, das vidas perdidas por morte prematura. E a gente nota, se comparar o Brasil, por exemplo, com a França, com a Alemanha, com a Espanha, com a Itália, o Reino Unido, com os Estados Unidos, a gente vê que no Brasil essas vidas perdidas por mortes prematuras representam um percentual muito maior ainda do que nos países desenvolvidos. É mais do que o dobro, em alguns casos mais do que o triplo. Portanto, é uma questão que a gente deveria ter muito mais atenção. O câncer do Brasil, além de ser um processo crescente, como a gente tinha colocado, ele representa uma perda bastante grande em termos de vidas e de anos de vidas perdidos por morte prematura. O que faz, né, uma política contra o câncer ser sustentável, dado que a gente está falando em sustentabilidade? Mas não só em termos de sustentabilidade, mas também de eficiência e de custo-efetividade. O que nós podemos ver, de alguma forma, a nível mais geral, é que, basicamente, existem alguns fatores. Primeiro, a questão da prevenção dos fatores de risco. É necessário que se faça uma prevenção muito maior em termos dos fatores de risco que estão associados ao câncer. A gente sabe que nem todos os cânceres são, no momento, preveníveis, né? Não existe ainda muitos padrões de prevenção, mas todos sabem que, basicamente, a dieta, é o controle das doenças crônicas, é o controle da obesidade e uma série de outros fatores, viver em ambientes saudáveis, são muito importantes, né? Mas existem fatores que são mais específicos que a gente tem que falar especificamente. É necessário que se faça, primeiro, um diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce do câncer pode salvar muitas vidas. É necessário que se tenha um início imediato do tratamento após o diagnóstico. Essa é uma questão que é muito importante de ser feita. É necessário que se tenha um tratamento adequado, utilizando técnicas, terapias e medicamentos de última geração, porque esses medicamentos são mais eficientes no combate ao câncer. E, por fim, tem que fazer, após um resultado de sucesso, um acompanhamento e o diagnóstico frequente após a redução do tumor e o controle dos fatores de risco. Todas essas questões são questões muito importantes de serem colocadas, mas nem sempre a situação brasileira está muito bem na foto em relação a essas questões. Então, vamos ver o seguinte, né? Se a gente observa, por exemplo, as taxas, né, de sobrevivência, né, de sobrevida por estágios dos cânceres, nós podemos trabalhar nos estágios de 1 a 4, né, onde basicamente o estágio 1 é tido colocado como câncer localizado, no estágio 2 ele já passa por uma parcela mais regional dentro da questão do corpo, e no último estágio, né, o estágio 4, normalmente ele é colocado como metastático, né? Então, nós podemos ver aqui, dentro da literatura internacional, isso mostra que a sobrevida no primeiro estágio, né, do câncer, quando ele é localizado, é sempre muito maior. Em câncer de cólon é 60%, em câncer do pulmão é 60%, em câncer de cólon 90%, câncer do reto 89%, mama 99% e próstata 100%. Portanto, sempre quando se pode tratar o câncer nos seus estágios iniciais, se tem efetivamente uma sobrevida muito maior. E esse é um dado muito importante de ser levado em consideração. No entanto, quando a gente observa basicamente a questão do Brasil, a gente vê que existe uma fragilidade no diagnóstico precoce do câncer, né? Por exemplo, no caso específico do câncer de pulmão, se a gente divide ele o diagnóstico precoce, apesar de salvar vidas e reduzir o custo, né, ele aumenta a eficácia do tratamento. Mas no Brasil, por exemplo, no câncer do pulmão, quando a gente observa, por exemplo, no caso do SUS, né, e da saúde suplementar, todos têm um padrão mais ou menos específico, né? No caso do câncer do pulmão, né? Só 1% das pessoas que tratam no SUS tem o diagnóstico precoce na fase 1, na saúde suplementar nenhum.
No estágio 2, 6% no SUS, 8% na saúde suplementar. No estágio 3, nós vamos ver que, basicamente, ela é um pouco maior na saúde suplementar. E no estágio 4, ela é maior no SUS, né? No caso específico do câncer de mama, nós vamos ver basicamente também que a situação é muito mais desfavorável, né, também para aqueles que têm o diagnóstico através do SUS, dado que os que são tratados no SUS, só 14% tem no estágio 1, comparados com 36% na saúde suplementar. No caso do câncer coloretal, também, né, basicamente, no SUS, só 13% de diagnóstico no estágio 1, e no caso da saúde suplementar, 36%. Mas, em todos os casos, seria muito melhor, tanto no SUS como na saúde suplementar, se houvesse um diagnóstico precoce maior nos estágios 1 e 2. E isso depende, basicamente, do acesso que a população vai ter a diagnóstico precoce. A falta de diagnóstico precoce é um dos grandes problemas que se tem ainda no caso do câncer no Brasil. Bom, se nós observarmos aqui eu não estou conseguindo. Sim. O outro slide, nós vamos ver que, basicamente, o tempo decorrido entre o diagnóstico e o início do tratamento também é um problema muito grave no caso específico do Brasil, né? Se a gente vê no caso de câncer coloretal, né, no caso específico do SUS, a média de dias, né, entre o diagnóstico e o início do tratamento é de 71 dias, comparado com 23% no caso do atendimento particular e, no caso de convênios, de 41%. O câncer de próstata também chega a ser 113 dias no SUS, comparados com 43 no caso do setor particular, né? E no caso do câncer de mama, 93% dias no caso do SUS, comparados com 31 no caso do câncer de mama. E no caso de câncer pulmão também, a relação é 54 no SUS, com 30 dias no particular. Só para a gente ter uma ideia, a legislação brasileira, hoje ela fala que o tempo, né, que tem que ser oficialmente atendido, mandatório, é no mínimo 60 dias. Mas eu tenho a impressão que já existe um movimento maior para reduzir esse tempo para menos do que isso, né? O ideal é quanto mais rápido o tratamento, principalmente quando se tem um diagnóstico tardio, mais rápidas as chances de sobrevida e menor o custo do sistema de saúde associado a esse tipo de processo. Bom, do ponto de vista de tratamento farmacológico com terapias de última geração, esse gráfico ele mostra claramente, né, que, no caso do setor público, 99% dos tratamentos, né, farmacológicos são com quimioterapia tradicional, né, enquanto que terapias modernas estão sendo mais utilizadas específicas dos atendimentos se colocam no setor privado. Isso acontece no caso do câncer coloretal, mas também em outros casos de câncer também, né? Isso mostra claramente, quer dizer, que, de alguma forma, o setor privado está avançando muito mais específico na forma da utilização dessas terapias de última geração. E, portanto, seria muito melhor se pudesse haver maior colaboração do setor público e privado para colocar, de alguma forma, o acesso aos pacientes SUS dessas terapias também. Então, são questões que devem ser pensadas nessa linha. E quanto custa, né, especificamente, o caso do tratamento de câncer no Brasil? Os dados de 2017 mostraram que eles custavam basicamente 68,2 bilhões de dólares. Mas isso envolve um processo onde estão os custos diretos do câncer, que são aqueles que são os custos diretamente assistenciais, né, ou associados a diagnóstico, tratamento, etc., e os indiretos, que são as mortes prematuras, o absenteísmo e os benefícios que são sociais, que são pessoas que estão associadas ao câncer, né, como pensões e uma série de outras coisas, auxílios e assim por diante. Então, a gente tem basicamente que, nesse processo, a maior parte dos custos são custos para a sociedade, que representam 72% dos custos de câncer. Agora, nós temos que ver também, isso está no slide seguinte, né, como é que esses gastos distribuem a nível de tipo de gasto
e da origem do gasto. Vamos ver primeiro o gráfico que está situado na direita dessa apresentação, desse slide, que nós vamos ver que basicamente a maior parte dos gastos sobre câncer estão no sistema privado. Em torno de 77% desses gastos são gastos do sistema privado. O sistema público gasta somente 23%. E se a gente considera que o sistema público é aquele que recebe a maior demanda, teoricamente, de pacientes e que tem um conjunto de pessoas que nem sequer que fazem diagnóstico, que é muito grande também, é óbvio que a gente tem que aumentar efetivamente os gastos públicos para que se possa ter acesso à população sem mais recursos ao sistema de tratamento do câncer. Então, essa é uma questão que é prioritária. Quando a gente vê basicamente aonde se gasta mais, a maior parte do gasto, 41% dele, está associado à quimioterapia, que reflete um pouco aquilo que nós falamos de que o sistema de tratamento do câncer brasileiro ainda utiliza muitos medicamentos que são mais tradicionais, né? E basicamente parcelas mais modernas, né, são basicamente fora disso, né? E vamos ver que os procedimentos hospitalares também, que é outra questão, representam 33%, o que reflete também o fato de que as pessoas são diagnósticas e tratadas em estágios muito avançados da doença. Quer dizer, todas essas questões são gastos excessivos que, de alguma forma, poderiam ser economizados, além de salvar vidas, se houvesse uma política de diagnóstico precoce, de tratamento imediato ao diagnóstico, né, em seguida. Então, essas são questões que não são necessariamente questões de mais dinheiro somente, mas são questões de como se organiza e como se pode, de alguma forma, fazer um mapeamento melhor das pessoas que têm câncer no Brasil através de uma melhoria do acesso ao diagnóstico e do acesso ao tratamento. Bom, em termos internacionais, nós podemos dizer que existe hoje em dia uma série de questões que estão associadas à forma pela qual se vai financiar o câncer. E, na medida em que surgem novas terapias, novas formas de tratamento e novos medicamentos que, efetivamente, em seu início são mais caros, o mais importante é mudar a forma pela qual se vai fazer esse tipo de tratamento. Então, o que a gente vê, por exemplo, hoje em dia no Brasil é que muitas empresas farmacêuticas, muitas fundações estão criando, de alguma forma, fundos específicos através de parcerias estratégicas, onde os recursos são direcionados para serem implementados através de mecanismos públicos privados, né? E, no caso especificamente, esses fundos eles vão premiar e vão pagar especificamente aqueles casos que são exitosos, dentro de uma definição específica do que é êxito, né? Porque nem sempre o êxito, no caso específico do câncer, é a sobrevida, porque existem alguns tipos de câncer que são muito difíceis, mas que se tenha o tratamento mais eficaz e melhor possível dentro do que é possível oferecer dentro daquelas condições. Isso significa que a remuneração, né, é associada ao risco e ao resultado. Esse tem sido a questão que mais a gente tem visto do ponto de vista das inovações nos modelos de financiamento, que estão sendo utilizados em vários países, nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante, né? Agora, existem também outros tipos de inovações, por exemplo, muitos governos estão criando incentivos fiscais para atividades relacionadas ao combate ao câncer, porque os mecanismos tradicionais de financiamento não são suficientes. Então é necessário, nesse caso, definição de políticas governamentais, e isso alguns países estão fazendo, com esses incentivos que estão associados a essas iniciativas inovadoras, aos tratamentos de ponta, aos tratamentos que são mais custo-efetivos, né, para que se incentive, de alguma forma, as instituições médicas a ganhar qualificação para fazer esse processo e a utilizar esse tipo de processo, ampliando o acesso das pessoas a esse tipo de tratamentos. Também têm sido utilizados estratégias baseadas em microseguros, que são seguros específicos vinculados a organizações com participação comunitária. Então, em muitas regiões onde a população é mais envelhecida e onde os casos de câncer passam a ser um caso muito comum, né, a ideia de criação de microseguros, né, e fundos comprometidos com essas estratégias custo-efetivas passam também a ser utilizadas. Eu gostaria mais de ter tempo para poder, nessa apresentação, para explorar um pouco mais esses exemplos, mas, na verdade, a gente sabe que a gente tem pouco tempo para poder falar sobre essas coisas todas. Então, eu gostaria de finalizar a minha apresentação só com uma tabela, né,
que mostra basicamente de onde se podem ter alguns savings, né, algumas poupanças na utilização de estratégias específicas, né, de combate ao câncer. Por exemplo, os incentivos financeiros para adesão, né, dos procedimentos a linhas custo-efetivas, que são linhas de cuidado custo-efetivas, elas podem reduzir o consumo de medicamentos, podem reduzir a toxicidade do tratamento, e com isso resultam em menos visitas médicas e em um menor número de internações. Então, basicamente, existem alguns modelos que estão associados a isso que a gente poderia explorar melhor dentro de um tipo de apresentação diferente. Então, no caso específico de médicos de atenção primária, né, também existe a questão de uma maior transparência, né, e consistência dos casos, né, a redução também dos níveis de utilização dos serviços, redução das admissões e assim por diante. O uso de bundle payments, que são uma forma de pagamento associadas a episódios, né, e por resultados, também podem ser utilizados e têm reduzido bastante, especificamente, não só os níveis de utilização, como também os custos que estão associados a isso, especificamente os custos associados à fisioterapia, né? E o modelo que tem sido utilizado, e nesse caso especificamente nos Estados Unidos, que é as ACOs, né, as Accountable Care Organizations, estão mostrando também resultados bastante interessantes nos processos de redução de câncer através de gastos de câncer através das formas que elas utilizam em termos da aderência às linhas de cuidado, levando a reduções nas readmissões, redução nos tempos de permanência e também no uso de terapias convencionais, quer dizer, a utilização de novas terapias tem dado alguns resultados. Bom, tem muito mais coisa para falar sobre isso, porque isso realmente, se a gente explorar, dá para a gente pegar cada linha dessas e definir modelos e discutir. Mas isso fica para o futuro. Se vocês quiserem depois ter uma conversa comigo, se vocês quiserem ter algum tipo de detalhe maior de como essas questões funcionam, eu terei o maior prazer em discutir com vocês e, eventualmente, mostrar o que está sendo feito aqui, o que poderia, de alguma forma, ser utilizado no Brasil nesse caso. Muito obrigado. Obrigada, Andréa. O tema é realmente muito extenso. A gente poderia ficar aqui falando muito tempo sobre ele, mas a gente ainda tem o debate que vai dar para a gente explorar mais coisas. Eu queria avisar para vocês que estão assistindo a gente para não deixar de fazer as perguntas. Então, você pode fazer a pergunta diretamente no chat da plataforma. No final, a gente vai ter um debate com todos os palestrantes. E também comente no Twitter ou no Facebook com a hashtag Movimento TJCC e acompanhe a sua postagem nesse debate. Bom, agora para fazer sua apresentação, eu queria então chamar o Santini. Por favor, Santini, agora é a hora da sua apresentação. Obrigada. Obrigado, Marta. É um prazer participar aqui mais uma vez nesse congresso do Todos Juntos contra o Câncer. É sempre uma oportunidade de trocar informações, trocar ideias e, sobretudo, aprender. Nós temos sempre muito que aprender a respeito do câncer. O câncer é um problema de saúde pública que tem, como o André mostrou logo no primeiro slide, um crescimento importante no Brasil e em todos os países do mundo. E junto com esse crescimento de casos e também de mortalidade, em alguns casos, como é o caso do Brasil, um custo praticamente impagável nos modelos de financiamento atuais e, portanto, é muito oportuno nesse congresso fazermos essa discussão. Eu quero aproveitar muito do painel apresentado pelo André em relação aos informes gerais sobre custo, sobre essa estrutura toda que ele demonstrou, mas eu quero também fazer um pouco o histórico do como é que tem sido o financiamento da atenção e câncer no Brasil ao longo dos anos, apenas para a gente ter uma ideia de que dificuldade nós alcançamos no estágio atual, mas que caminho nós seguimos para chegar até aqui.
Então, até os anos 60, eu diria que nós não tínhamos uma estrutura de financiamento de câncer no Brasil. O que existiam eram auxílios financeiros prestados a entidades filantrópicas, na maioria dos estados do país, isso era o que existia, e eram iniciativas até muito antigas. A maioria das instituições filantrópicas do Brasil são originárias lá nos anos 30, 40. Então, mas esse era o modelo. E que se tratava, na verdade, eram de cuidados hospitalares de fim de vida. A partir dos anos 60, com a introdução da medicina previdenciária, crescimento da previdência social, começaram a surgir modelos de remuneração mediante o pagamento, as tabelas de pagamento, absolutamente alinhados com as tabelas de pagamento do INAMPES, ou da Previdência, ou do INPS, antes disso, aos prestadores de serviços privados, que eram a maioria dos prestadores de serviço no Brasil. A assistência médica brasileira pré-previdenciária era executada majoritariamente por prestadores privados, financiados pelo setor público, mediante tabelas de remuneração. Esse processo prosseguiu até basicamente a criação do SUS nos anos 80, mas aos poucos, a partir do final dos anos 70, começaram a ser incorporados ao financiamento de ações relativas ao câncer algumas ações de prevenção. Dentro do programa de atenção à saúde da mulher, que começou a abordar problema de câncer de colo do útero e problema de câncer de mama, dentro desse programa, e a criação da Campanha Nacional de Combate ao Câncer, com alguns instrumentos de prevenção, principalmente o programa do tabagismo. Os modelos de financiamento dessa etapa, basicamente, eram convênios. A partir da criação do SUS, então, o processo de organização do financiamento começa a se estruturar e em 98, a portaria 3535 do Ministério da Saúde organiza o sistema de atendimento de alta complexidade em oncologia, criando o conceito dos centros especializados de atenção integral. Depois, em 2005, uma nova portaria aí já dá um avanço, na medida em que ela cria uma política nacional de atenção oncológica, incluindo as atividades, não só as atividades de assistência, mas a remuneração sistematizada das ações de prevenção e dos registros de câncer, mas ainda sob a forma convenial. A partir da portaria 874 de 2013, então se evolui para o que se chama a Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer, e aí se introduz a palavra controle de câncer, que é uma mudança importante no paradigma e que na discussão nós podemos trabalhar sobre isso, mas que consiste na incorporação de medidas de promoção, prevenção, cuidado, vigilância, ciência e tecnologia, educação e comunicação dentro da estrutura de gestão da atenção oncológica. Em seguida, a portaria 140, que é de organização da assistência de acordo com parâmetros populacionais e oferta e organização de tecnologia. Esses slides são para mostrar que, na verdade, o Sistema Único de Saúde vem procurando se organizar para enfrentar um problema que é da dimensão e da gravidade, como foi demonstrado pelo André no câncer. E as fontes de recursos para financiamento dessas atividades têm sido recursos orçamentários ou recursos de fundos, quer dizer, repassados através de fundos, tanto através de fundos nacionais, fundos estaduais e fundos municipais. Isso compõe as fontes principais de recursos de financiamento do SUS. Existem outras fontes possíveis, uma delas é o ressarcimento ao SUS das atividades prestadas a usuários de plano de saúde, a possibilidade de criação de fundos especiais, recursos originários de organismos internacionais e algum tipo de contenção ou redução de gastos
através da compra centralizada de medicamentos e insumos, que pode diminuir o impacto do custo nas unidades assistenciais. Apesar disso tudo, o SUS sofre um subfinanciamento crônico, como todos nós sabemos, e, portanto, o financiamento das ações de controle de câncer também é subfinanciado. Esse gráfico, que é um estudo feito pela Interpharma em 2017, mostra que para a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, de 2010 a 2014, e isso continua, não sei se na mesma proporção, mas continua tendo um aumento significativo de investimento nessas áreas, chegando em 2014 para as atividades assistenciais, ou seja, químio, cirurgia e radioterapia, a um valor de 2,4 bilhões de reais. E se somarmos a isso os investimentos que foram feitos nas áreas de prevenção, detecção precoce, nós chegaríamos próximos a 4 bilhões de reais nessa altura, o que é totalmente insuficiente, mas apenas para demonstrar que tem havido um incremento nesse financiamento ao longo do tempo. Mas para mostrar, uma coisa que o André chamou muita atenção, é que quando o sistema não é capaz de detectar de forma precoce, o gasto aumenta sem que haja aumento de tecnologia, aumento de necessidade de recursos, mas apenas porque não houve o tratamento oportuno e de acordo com o estadiamento da doença, nós podemos verificar nesse gráfico, que foi um trabalho produzido pelo Observatório de Oncologia, que mostra que para câncer, por exemplo, de pulmão, câncer coloretal, o câncer de reto, o câncer de mama, em diferentes estágios, o gasto realizado pelo SUS aumentou fortemente quanto mais tardio foram os estágios de acompanhamento. À exceção do caso do câncer de pulmão, que o gasto foi menor no estágio 3, mas isso em função da alta mortalidade desses tumores. Então, na verdade, é porque você não era mais recurso terapêutico para aplicar, o que efetivamente não é um bom resultado. Então, as barreiras, quer dizer, existem enormes barreiras para a redução da carga de câncer na nossa sociedade, e muitas delas o André mencionou. Uma delas importante é a desigualdade socioeconômica na população brasileira. Essa desigualdade gera uma extrema desigualdade também no acesso ao serviço, na oferta de serviços e na adequação de recursos financeiros e tecnológicos dentro desse sistema. Isso também, um outro componente importante, é a falta de organização da própria rede de atenção, gerando um problema crítico, inadequado, que gera aumento de custos sem melhoria de resultados. Mais recentemente, e isso também o André demonstrou, que tudo isso ainda dentro de um contexto onde nós estamos falando basicamente de tratamentos muito convencionais. Quando nós entramos nos tratamentos inovadores que trazem a possibilidade de medicina, do que se chama medicina de precisão, que necessita de implementação de conhecimentos e tecnologias na área de biologia molecular, de genética, a incorporação de biomarcadores, a questão da imunologia, isso está gerando uma verdadeira revolução dentro do sistema de atendimento de câncer e que não está sendo adequadamente apropriada no sistema de saúde. Além disso, tecnologias de informação e comunicação, inteligência artificial podem contribuir muito para que haja uma melhoria nesse sistema, mas
para isso é necessário uma compreensão muito grande de mudanças que ocorrem nesse chamado ecossistema da saúde. Aqui apenas para mostrar que, com todas as dificuldades, o SUS, ao longo do tempo, vem incorporando inovações, tanto na área de diagnóstico e tratamento, com vários novos produtos, novos medicamentos, mas cujo acesso da população é extremamente desigual, o que não tem contribuído efetivamente para a melhoria dos indicadores e dos resultados. Essas incorporações, também o SUS criou mecanismos bastante técnicos, digamos, ou baseados em evidências científicas para que essas incorporações ocorram, sobretudo com a criação da CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde, mas que necessita seguramente de uma série de atualizações desses procedimentos e um investimento também nesse tipo de estrutura, nesse tipo de organização. Então, além dos investimentos em produtos, também é necessário um forte investimento no processo de gestão. Aqui, por exemplo, se nós verificarmos a posição do Brasil quanto à disponibilidade de oncológicos, comparados com a situação global, um estudo da Interpharma de 2017 mostra que o Brasil dispõe entre os 42 novos medicamentos que na época existiam globalmente disponíveis, o Brasil dispunha de 23 desses novos medicamentos e deles incorporados, ou seja, com reembolso assegurado pelo Sistema Único de Saúde, em torno de 61%. Esse slide, eu peço desculpas por mostrar, eu peço que vocês não se preocupem com cada uma dessas cores que estão aqui, mas ele tem apenas o objetivo de mostrar que de 96 até 2016, se olharmos para câncer de pulmão, para cada uma dessas linhas, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer coloretal, e no quadro seguinte, o melanoma e o câncer de próstata, voltando ao quadro anterior, então, vocês observem pelas cores, cada cor acrescentada significa um novo biomarcador que vem sendo incorporado para fazer com que seja efetivado aquilo que eu falei lá no início, que é a possibilidade da medicina personalizada ou da medicina individualizada. Então, a introdução de novos medicamentos traz consigo a necessidade também da introdução de novos meios diagnósticos, novos biomarcadores, e tudo isso produz um imenso encarecimento do sistema. Hoje, a discussão aqui, por exemplo, um outro gráfico, também vocês não precisam se preocupar com essas cores, nem com as identificações, mas é apenas para mostrar as fases em que se encontram estudos de imuno-oncologia, ou seja, possibilidades de introdução de novos medicamentos ou novas substâncias para ativar sistemas imunológicos na luta contra o câncer. Isso significa um enorme impacto na organização do sistema de saúde, um enorme impacto econômico sobre esses modelos de financiamento, e o André mencionou aí alguns desses novos modelos, porque isso tudo vai produzir um impacto também profundo na organização do processo de assistência e vai ter que assegurar uma articulação cada vez maior entre o processo de assistência, pesquisa e inovação. Esse chamado novo ecossistema da saúde, que inclui prestadores, indústria, economia de uma maneira geral, organização dos serviços, profissionais, pesquisa, ao controle de câncer, baseado em valor do financiamento, baseado no resultado que vai produzir.
e não baseado no custo do sistema. Nós estamos frente a uma mudança paradigmática na atenção ao câncer de uma maneira geral. E não dá para tentar resolver isso da maneira tradicional com, vamos dizer, revisões periódicas de tabela de remuneração. Isso é uma coisa totalmente anacrônica. Nós não vamos a lugar nenhum com esse modelo. Eu acho que o André sugere, na sua apresentação, uma série de possibilidades de discussões para o futuro e é nisso que nós temos que nos apoiar. Muito obrigado pela oportunidade e vamos, na discussão, poder esclarecer ou acrescentar algumas questões. Obrigada, Santini. Você trouxe vários pontos aí interessantes, tanto você quanto o André. Eu anotei alguns aqui para a gente começar agora o nosso debate. Eu acho que ele vai ser bem quente. Você pontuou aí algumas coisas bem importantes da gente debater. Antes, enquanto o André entra aqui no nosso debate, eu só queria lembrar para as pessoas que podem fazer perguntas na nossa plataforma, lá no chat da plataforma, que a gente vai responder na sessão ao vivo. E que também comente no Twitter e no Facebook com a hashtag Movimento TJCC. Bom, gente, vamos lá? Eu anotei algumas coisas aqui do que vocês falaram que eu acho super importante para a gente fazer esse debate. O primeiro a gente tem um aumento do número de câncer, isso é uma realidade, a gente tem envelhecimento da população, a gente tem doença crônica, mas vocês pontuaram aí algumas coisas que são super importantes para a gente fazer esse debate aqui, né, de como que vai evoluir essa sustentabilidade. Diagnóstico precoce. Eu acho que esse é um grande tema que a gente podia ter um painel só para discutir isso, né? O André traz um dado do diagnóstico precoce que para mim sempre foi intrigante, que é o seguinte: se você tem a saúde suplementar, que em teoria você tem um acesso mais facilitado, né? Vide número de ressonâncias que a gente tem na saúde suplementar, por que mesmo assim a gente não faz esse diagnóstico tão mais precoce do que no SUS? Então essa é uma pergunta que a gente pode pensar também, né? O que falta para esse diagnóstico precoce? Talvez não seja só acesso, talvez seja algumas outras coisas que a gente também pode discutir. Ano de vida perdido, tratamento imediato, então essa quantidade de dias perdidos aí entre o diagnóstico e o tratamento, as desigualdades de tratamento, Santini pontuou isso também de uma forma bem importante, né? Como é que a gente traz isso para o modelo mais igualitário, a lei dos 60 dias e os 60 dias do diagnóstico, como é que a gente faz isso, a diferença de gastos público e privado, isso não é para câncer, né? Isso acontece para todas as patologias, é uma desigualdade do próprio sistema, como é que a gente começa a corrigir isso? E principalmente modelo de financiamento, né? Como é que a gente vai fazer um modelo de financiamento para o futuro ser mais sustentável e fazer mais sentido? O Santini trouxe um slide ali sobre o que a gente hoje chama de Value-Based Healthcare, que é o modelo de saúde baseado em valor, né? Eu pago pelo resultado, eu pago pelo desfecho, eu pago pelo que realmente chegou para essa pessoa. E aí eu vou começar essa discussão da sustentabilidade fazendo duas perguntas para vocês dois, e aí vocês podem responder as perguntas juntos. Então, o que vocês acham que vai acontecer num momento muito próximo, vamos pensar agora 2021, dentro desse cenário econômico que a gente tem? Então, a gente tem um cenário econômico de restrição orçamentária, a gente tem um cenário econômico onde provavelmente a gente vai ter agravamento de diagnósticos, né? A gente já está vendo isso para AVC, a gente já está vendo isso para infarto, já tem algumas pesquisas começando a mostrar que a gente está agravando e piorando o tratamento nesse período aí da Covid, do próprio câncer, dentro de um cenário de restrição econômica. E aí, o que vocês acham que vai ser dessa sustentabilidade desse tratamento no próximo ano, né? Assim, de uma forma muito perto, próxima. E a outra pergunta que eu deixo para vocês dois pontuaram isso, e é uma pergunta que eu me faço e vocês devem se fazer também. Como que vai ser a sustentabilidade do sistema? Se a gente está vendo que hoje, com medicações mais tradicionais, a gente já tem uma desigualdade aí no setor,
Como é que isso vai se dar quando a gente tiver cada vez mais medicações ligadas à medicina personalizada, a uma realização de um diagnóstico muito mais personalizado e identificado para cada pessoa? Eu acho que se a gente conseguir responder essas perguntas agora, nesses 10 minutinhos que faltam, a gente guarda as outras para o debate online, pode ser? Vamos voltar para o André, depois para o Santini? Vai lá, André. Marta, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, ok. Olha, eu acho que você fez um grande resumo, né, das apresentações. Eu gostei muito da apresentação do Santini também. Acho que as nossas duas apresentações foram bastante complementares e apontaram basicamente na mesma linha, né? As duas perguntas que você faz são interessantes, porque uma diz respeito mais ao curto prazo, outra diz respeito mais ao longo prazo, né? O que vai acontecer em 2021? Nós vimos o que está acontecendo em 2020. Em 2020, você teve um retraso, né, um atraso muito maior na área específica de diagnósticos, né, e também no tratamento de pacientes por câncer e outras doenças. É possível que a gente tenha, e isso já está acontecendo em vários países, não tem ainda os dados absolutos, mas eu acho que já tem algumas indicações, uma sobremortalidade por doenças crônicas que é resultado especificamente do que a gente teve da pandemia. Por quê? Porque as pessoas deixaram de visitar os hospitais por insegurança, porque os hospitais, de alguma forma, não estavam dando uma resposta imediata à questão de como eles estavam funcionando, e com isso, boa parte do tratamento das pessoas, não só nos hospitais, mas também nos serviços em geral de saúde, ficaram interrompidos, gerando processos nos quais as pessoas passaram a ter uma morbidade e, eventualmente, uma mortalidade muito maior por essas doenças crônicas, especificamente pelo câncer. Eu tenho a impressão, né, observando um pouco o que aconteceu no pico desse processo, que foi o segundo trimestre desse ano, onde a situação ficou bastante grave, que as coisas começaram a melhorar, pelo menos assim, nos dois países que eu estou observando de uma forma mais direta, que são os Estados Unidos e o Brasil. Eu acho que os hospitais aqui, e de alguma forma os serviços de saúde, já estão muito mais operacionalizando processos nos quais o atraso que a gente teve no atendimento dos pacientes crônicos começa, de alguma forma, a ser reposicionado. E eu tenho a impressão que em 2021 poderá haver uma normalidade nesse processo, não só por causa da retomada, a questão dos hospitais seguros, que é uma campanha que está acontecendo em todas as áreas, mas principalmente por causa do uso da telemedicina, que faz com que você tenha um acompanhamento muito maior, né, através dos pacientes, através de consultas online. O número de consultas online aumentou exponencialmente e, de alguma forma, isso tem um aspecto positivo, porque trouxe uma aproximação dos pacientes com seus médicos de origem com um custo menor. E, de alguma forma, isso vai dar uma resposta a um processo que estava sendo retardado na questão específica da saúde, ainda que as tecnologias já estivessem disponíveis há muito tempo. Então, eu tenho uma expectativa positiva de que essas duas questões, quer dizer, a volta dos hospitais do ponto de vista mais seguro e a questão específica da telemedicina, vão colocar uma nova realidade de normalização em 2021 e com outro aspecto também, porque eu acho que agora a questão da digitalização da saúde aumentou em várias áreas, registros digitais, Electronic Medical Records, todos esses processos têm aumentado de uma forma muito rápida, gerando perspectivas até mesmo para aumentar a possibilidade de remuneração por desfechos. Então, essa questão que nós estamos engatinhando ainda no Brasil, a remuneração através de performance, de valor, é uma questão que foi colocada aqui por nós todos, é uma questão que poderá se acelerar ainda mais, porque agora existe a base técnica, a base de tecnologia da informação e a necessidade específica de utilizar esse tipo de questão para romper com as barreiras tradicionais e aumentar os resultados frente aos custos do sistema de saúde. Então, a minha impressão é que esse processo vai aumentar cada vez mais. O setor que mais cresce aqui nos Estados Unidos nesse momento é o setor de tecnologia da informação, de empresas de tecnologia da informação associadas à saúde. Tem um crescimento exponencial.
e começa a gerar resultados, a dar algumas respostas que nós vamos ver no próximo ano como é que elas vão acontecer. Com relação à sua segunda questão, da sustentabilidade do sistema, em frente aos custos que a gente tem, né, do tratamento personalizado do câncer, das novas terapias, bom, nós vimos que esses dados que eu mostrei de 1919 mostram que no caso específico do SUS do Brasil, nós estamos usando ainda tecnologias do passado, né? Essas tecnologias novas, elas são mais modernas, mas elas só passam a ter um sentido, porque elas são muito mais caras, como a gente colocou aqui, na medida em que o diagnóstico precoce e a redução do tempo de diagnóstico começa a ser feito, porque aí é que vem as economias. Nós só podemos economizar e reduzir, né, não só os custos do câncer, como aumentar a sobrevivência pelo câncer e reduzir o risco de câncer, se nós começamos a fazer mais prevenção, mais precoce, começar a diagnosticar no nível 0 ou 1, uma frequência muito maior, e com isso fazer com que os tratamentos possam ser muito menos caros, porque a gente viu a diferença de preço dos tratamentos nos distintos estagiamentos que a gente tem do câncer. Portanto, essas são as duas respostas. Se os tratamentos personalizados, os tratamentos com as novas terapias são mais caros, eles vão ser mais caros para um número muito menor de pessoas se a gente começar a utilizar os outros processos. Portanto, eu acho que no curto e médio prazo, isso vai se compensar. Logicamente que a gente não sabe como é que é o futuro. E o envelhecimento da população está aí. O câncer é uma doença que está diretamente associada ao envelhecimento da população. Então, em algum momento, isso vai novamente escalar. Isso sempre acontece em medicina. Mas nós temos também a expectativa de que esse processo vai poder ser compensado por novos processos ainda de barateamento dessas tecnologias no futuro. Então, eu diria que a minha perspectiva é um pouco positiva em relação a isso. Temos que vencer essa barreira cultural, essa barreira tecnológica, né, de começar a fazer diagnósticos mais precoces, de reduzir o espaço entre o diagnóstico e o tratamento e fazer com que as pessoas tenham mais acesso para que a gente possa vencer a barreira do custo. Essa é a minha resposta mais efetiva para isso. E você, Santini? Realmente, eu acho que o André fez uma síntese muito, muito boa dessas oportunidades. Eu queria, e para não repeti-lo, mas apenas chamar a atenção para alguns aspectos que eu também considero muito importantes em relação, por exemplo, à questão da detecção precoce, do diagnóstico precoce, e isso é uma questão muito importante, essa diferença terminológica de detecção precoce e diagnóstico precoce. A detecção precoce pressupõe um rastreamento, pressupõe uma estratégia populacional que nem sempre é disponível, e nem sempre é custo-efetiva também. Então, muito se discute, por exemplo, sobre a questão da mamografia, dos exames de detecção de câncer de próstata, e essas que eu estou citando, por exemplo, nem sempre elas são tão efetivas quanto se espera que fosse. Ao passo que o diagnóstico precoce é uma outra coisa que depende de conhecimento. E esse é um problema que eu acho que deve ser agregado nessa discussão. Eu acho que, e aí estamos falando até, o câncer se tornou um problema de saúde pública. O câncer não é mais um problema de especialistas, é um problema do sistema de saúde. Então, a prioridade epidemiológica do sistema de saúde, ela precisa ser novamente redefinida. E as pessoas têm que ser capacitadas para fazer diagnóstico de câncer. O diagnóstico precoce de câncer vai ser feito quanto mais se suspeitar de câncer na estrutura da atenção básica de saúde. Então, redefinir o modelo epidemiológico a partir redefinir o sistema de atenção a partir de uma revisão do modelo epidemiológico, de uma revisão muito importante. Isso diz respeito à educação médica de uma maneira geral, diz respeito à organização dos serviços de saúde. A outra questão que o André já chamou a atenção, mas que é fundamental, que impacta efetivamente no serviço, é a questão da prevenção. Quer dizer, a prevenção é capaz, segundo
a maioria dos estudos que são feitos a respeito disso, reduzir a incidência entre 30% a 40% dos casos de câncer. Então, é preciso investir na prevenção. E aí tem um desafio de articulação público-privada que o Brasil pode investir fortemente nisso e que efetivamente não acontece. Quer dizer, quando a Marta pergunta por que também no setor privado não há diagnóstico precoce, e eu diria, além de não haver diagnóstico precoce, como poderia, se houvesse um maior conhecimento, poderia também haver uma articulação maior em termos de prevenção. Prevenção primária, programas de prevenção. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso pode ser feito dentro de um enorme desafio que se associa àquilo que já era desafio pelo volume e pela natureza do problema, a todo esse impacto produzido, por exemplo, pela questão do Covid, né? Que vem desarticulando e desorganizando os sistemas de saúde. Então, eu acho, e no caso do Brasil, eu acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de levar em conta a questão do subfinanciamento do sistema de saúde. O sistema de saúde brasileiro é subfinanciado. E ainda que haja desperdício, ainda que haja necessidade de organizar melhor a gestão e incorporar na gestão todas essas ferramentas de informação, de conhecimento, gestão de conhecimento, tudo isso que é fundamental. O André falou nisso de maneira muito, muito enfática e muito importante, mas não há como fugir da questão do subfinanciamento. E, finalmente, para encerrar essa participação nesse momento, eu quero falar de um tema que eu procurei definir, mas que eu acho que é importante. Não dá mais para discutir financiamento de câncer, pelo menos a partir da discussão dessas tabelas. Ou a gente muda o paradigma disso, ou a gente leva em conta esse novo arcabouço do que eu chamei do ecossistema da saúde, onde todos os atores têm que se articular no sentido de discutir e viabilizar o financiamento, ou nós vamos dessa lógica perversa de tabelas de remuneração que realmente não conseguirão nunca atender às nossas necessidades. Gente, muito bom. Eu anotei mais umas 15 perguntas aqui para o nosso debate ao vivo, que a gente também vai contar com a Ana Malik, que a gente volta daqui a pouco no debate ao vivo, né? Mas para encerrar, eu tirei uma frase de vocês dois aqui, que para mim, eu acho que, para mim, inovação não é você ter um equipamento novo, uma vacina nova, um medicamento novo, né? Para mim, inovação é refazer os processos com uma consequência onde você tem um ganho, né? Você tem um ganho de escala, você tem um ganho de custo, você tem um ganho de resultado, né? E aí eu tirei uma frase aqui da fala de vocês dois, que talvez a grande inovação para a sustentabilidade seja o diagnóstico precoce, educação e capacitação. Então, a gente volta para o elemento mais primário que a gente pode ter, né? Diagnóstico precoce, capacitação e educação para a gente finalmente reduzir custo e mudar esse modelo aí com relação ao câncer. Bom, gente, a gente chega então ao final desse debate, agora a gente vai para o debate ao vivo. Vocês podem continuar mandando as suas perguntas. Muito obrigada pela presença de todos, eu me despeço aqui, lembrando que amanhã os debates começam às 16 horas, participem. Obrigada, André, obrigada, Santini. A gente volta no debate ao vivo. Olá, boa noite. Agora a gente está aqui ao vivo. Queria de novo agradecer aqui a presença da professora Ana Maria Malik, André, Santini. E aí, gente, a gente já está recebendo várias perguntas aqui, a gente já está com um monte de coisa para conseguir conversar. Primeiro eu queria passar a palavra para a professora Ana Maria, ela ouviu aí todo esse debate que a gente fez. Ana, já tem um monte de pergunta aqui para te fazer.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho, 5 minutinhos aí, sobre tudo que você ouviu, seus comentários aí sobre esse debate. Então, obrigada, Marta. Ladies first, ainda mais que eu chamo Ana Maria, então ainda é antes de André, pela ordem alfabética. Eu queria agradecer muito a oportunidade de ter ouvido as apresentações do André e do Santini e as provocações que a Marta fez durante a apresentação, e acho que vai ser ótimo conseguir discutir com todo mundo. Enquanto eu ouvia as apresentações, eu tive algumas reflexões, né? E a primeira delas tem a ver com um dos últimos comentários que o Santini fez, que é, de fato, a cada epidemia, e pior, a cada pandemia, desorganiza-se tudo o que vinha sendo organizado. Quer dizer, desorganiza-se a pesquisa tradicional, desorganiza-se o serviço tradicional. Infelizmente, a vida é assim. Enquanto continuarmos tendo epidemias e pandemias, temos que estar preparados para cair tudo e refazer tudo, mas faz parte da vida. E a outra questão tem a ver com por que a gente morre mais de câncer. A gente morre mais de câncer, entre outros motivos, porque a gente morre menos de outras coisas. E aí nós estamos discutindo, então, a questão do perfil epidemiológico. É claro que falta dinheiro na área da saúde, falta dinheiro para saneamento, falta dinheiro para as condições de vida, e a gente tem dois problemas de base que estão aí atrás, principalmente se a gente considerar o setor público e o setor privado, porque no que diz respeito à incorporação de tecnologia, nós temos dois sistemas muito diferentes aqui no Brasil. A Conitec, ela dá subsídios para o SUS, e a ANS, a sua tabela corrigida para as operadoras de saúde. A judicialização não está preocupada muito com esses preços, né? O objeto da judicialização é outro, mas enquanto a gente tiver incorporação de tecnologia por dois sistemas diferentes, para as duas populações diferentes, a gente vai continuar entrando naquele perigoso terreno que o Berwick chama de determinantes éticos ou determinantes morais da saúde, que são além dos determinantes sociais. Agora, quando a gente vai discutir quanto custa o quê, acho que a grande questão é justamente não pensar no modelito fee for service, né? Então, cortar. Uma coisa é a doença, outra coisa é a promoção da saúde, a outra coisa é a prevenção da doença, a outra coisa é a detecção precoce, a outra coisa é o diagnóstico precoce, a outra coisa é a reabilitação. Então, eu acho que tudo deveria começar mesmo no acompanhamento do cidadão, né? E na história, porque você eventualmente já percebe que uma pessoa pode ter mais riscos para câncer, por exemplo, dependendo do seu histórico familiar. E quando a gente já identifica o caso, a gente tem que pensar aonde será feito o tratamento, em vista a grande heterogeneidade do país, em que estado vai ser feito o tratamento, em que município, em que bairro. Isso não é só no câncer, né? Isso aqui também ocorre no isolamento social, isso também ocorre com qualquer outro tipo de doença. E isso também tem a ver com o que é que o pessoal que cuida deve saber. Porque, por exemplo, a coisa mais simples que tem é perguntar se alguém da família morreu de câncer, por exemplo. Mas isso, com muita frequência, não é visto nos prontuários, nem nos de papel, nem nos eletrônicos. E a questão de como educar melhor os profissionais. E aí, educar melhor os profissionais vai desde conversar com realismo sobre a doença. Eu tenho um amigo que está, hoje em dia, com câncer, e a mulher dele estava me dizendo, são 2 meses, a mulher dele estava me dizendo que ela preferiria que as pessoas soubessem da notícia ruim, porque notícia boa é muito fácil.
E ela percebe num hospital de elite que as pessoas não estão conseguindo dar as notícias ruins. Agora, é claro que quanto mais houver diagnóstico precoce, maior será o custo com o câncer. Por quê? Porque mais gente será diagnosticada. Talvez cada um, com seu medicamento de alto custo, individualmente, sai mais caro, mas no coletivo sai mais caro porque você identifica mais gente. Agora, a gente tem que pensar, e eu vou terminar aqui com 2 pensamentos. O jeito que a gente tem que pensar quando a gente está falando numa rede de assistência, quer dizer, um sistema que faça sentido, é o lugar adequado para o paciente adequado e o momento adequado. E aí, por exemplo, os centros de referência, que não pode ser em todos os lugares, para quem precisar de referência. Os centros de transição, para quem precisar de cuidados de transição. Não é todo mundo no mesmo lugar fazendo qualquer coisa. Então, se a gente está considerando um sistema, a gente tem que pensar que tem que ter a governança desse sistema. Porque se não houver a governança desse sistema, vai ficar todo mundo batendo cabeça, como com muita frequência a gente vê no SUS. Apesar, quer dizer, o SUS é o máximo, ele com 32 anos tem melhorado o acesso da população, está melhorando a discussão a respeito, mas ainda melhorar. E é nossa obrigação tentar melhorar cada vez mais. Pronto, tentei não falar Muito demais. bom, Ana. Não, imagina, você nunca fala. Obrigada, Ana. Eu separei aqui agora, vou tentar fazer uma ordem para a gente conseguir dar conta de todas as perguntas. E aí eu já vou fazer uma pergunta para cada um e a gente já vai respondendo na sequência para não precisar gastar tempo voltando para mim, para a gente conseguir responder mais perguntas, tá bom? Então, a primeira pergunta eu vou fazer para o Santini. Santini, aí você pode começar respondendo, né? A primeira pergunta que surgiu aqui é, então, o que a gente faz para essa saída para a sustentabilidade? Você puxou isso na fala, né, na tua apresentação, que a saída não está colocada, não está posta, não está dada. E aí eu queria que você colocasse um pouco, na tua opinião, o que então poderia contribuir para essa saída para a sustentabilidade? Ana, chegou uma pergunta aqui que eu separei para você, que é a seguinte: como que você lida com esses novos modelos de financiamento, com toda a inovação que há, com uma regulação que é limitante, com uma regulação que parou no tempo e que precisa de tempo, né, para poder ser renovado e tal? Isso não acontece de uma hora para outra. André, chegaram várias aqui que eu agrupei em uma, e aí eu já queria agradecer a Cíntia de Belo Horizonte, a Yara do Paraná, foram chegando muitas perguntas também não identificadas. Eu juntei algumas aqui, André, para você. Eles pediram para você falar um pouco da sua opinião sobre risk sharing, o que você acha disso e como que a remuneração baseada em resultado ela impacta o paciente, não no sistema de saúde, mas como que você vê esse impacto no paciente, tá? Fiz uma para cada um, a gente dá essa rodada, depois eu faço de novo. Primeiro Santini, depois Ana, depois André, por favor. Santini. Bom, só para começar, eu diria que uma resposta para a questão da sustentabilidade, para falar em recursos, talvez uma de $1 milhão. É muito difícil essa questão da sustentabilidade, mas eu acho que tem caminhos para isso. No caso do Brasil, eu acho que no caso do SUS especialmente, a coisa mais importante em relação à sustentabilidade, num primeiro momento, é garantir. Hoje o SUS é subfinanciado e eu faço muita questão de acentuar esse aspecto, porque isso é um dado que nós precisamos tratar disso. Mas a segunda coisa importante é aumentar a eficiência do sistema. E aí, em vários momentos, nós abordamos essa questão da ineficiência, do desperdício, eventualmente, que está ligado a uma série de aspectos do sistema, ligado à própria organização, ligado a essa questão da rede, em relação à questão do câncer ou de outras doenças crônicas, por exemplo, o conceito da rede do SUS, às vezes, ele é
um obstáculo para você organizar a linha de cuidado. Quer dizer, a linha de cuidado para doenças crônicas, ela precisa percorrer horizontalmente o que é a chamada rede do Sistema Único de Saúde. E muitas vezes vamos dizer assim, a contenção das atividades nas instâncias municipal, estadual e federal, essa contenção ela limita e dificulta a articulação da linha de cuidado. Então, aumentar a eficiência e também uma revisão, uma reestruturação, um repensamento sobre a organização das linhas de cuidado. E também a questão do modelo, mesmo reorganizada a linha de cuidado, e as bases de construção desse modelo. A Ana mencionou, e o André também, a questão da fragmentação. Quer dizer, nós temos um problema de fragmentação, tanto do setor público e da fragmentação dentro de cada um desses sistemas, de tal maneira que é preciso reorganizar também em torno da questão do modelo epidemiológico. E aí tem a ver com também coisas que foram mencionadas tanto pela Ana quanto pelo André, e acho que por mim também, que é a questão da capacitação e do treinamento das pessoas para essa nova realidade epidemiológica. A estrutura de muitos cursos de medicina hoje, por exemplo, ainda está organizada segundo, além de fragmentado um modelo, segundo uma visão epidemiológica do passado. As pessoas não têm uma concepção de abordagem do sistema de atenção primária como foi definido na Convenção de Alma-Ata de 1978. Quer dizer, a realidade epidemiológica mudou e as escolas médicas, por exemplo, não mudaram. E muito da organização do serviço de saúde também não mudou. Ainda pensa a atenção básica como a atenção materno-infantil, que, obviamente, o Brasil, por ter essa contradição e essa dualidade, é evidente que essas coisas continuam a ser importantes, é evidente que as doenças ligadas à pobreza continuam a ser importantes. Mas é preciso compreender que há uma modificação na estrutura demográfica, na estrutura epidemiológica, e que isso precisa ser incorporado pelo sistema. Então, eu diria que temos que superar componentes para resolver o problema da sustentabilidade, temos que incorporar diversos componentes. E, finalmente, um componente muito importante, que eu mencionei de passagem, mas que é importante também, é a questão da articulação assistência, pesquisa e ensino. É preciso trazer para a decisão, para os decisores no sistema, conhecimento científico. Mas não é conhecimento científico específico, é pensamento científico. É as pessoas serem capazes de pensar cientificamente, serem capazes de tomar decisão com base em evidência científica, e não as decisões clássicas, tradicionais, com base na sua experiência pessoal ou no seu tutor imediatamente. Então, eu acho que são alguns componentes complexos, mas porque a situação é complexa e, como dizem, não se resolve problema complexo com solução simples. Não estou ouvindo. Que não dá para resolver problemas complexos com soluções simples. E aí eu acho que é fundamental, então, fazer mais perguntas. Eu acho que a pessoa que fez a pergunta para mim sobre a regulação tocou num ponto fundamental, porque a regulação, na verdade, é o que vai definir o sistema de saúde. Só que o Santini apontou muito bem para isso. Quer dizer, hoje em dia, quando você fala em rede, você não está falando numa coisa hierarquizada. Você está falando, você pega o paciente, aonde você conseguir, pode ser na casa dele, pode ser no pronto-socorro e pode ser até na unidade básica, e de lá você o manda para o local adequado. Não é nível a nível. Então,
Isto é uma coisa fundamental da nova regulação, é facilitar o entendimento do que está acontecendo. E aí, se a gente vai discutir a remuneração baseada em valor, a gente tem que pensar só rapidamente o que é esse valor. Quer dizer, para quem que nós estamos falando desse valor? Então, nós estamos falando em modelo de financiamento para a saúde ou para o câncer? Nós estamos falando modelo que vai tentar fazer a recuperação ad íntegrum do paciente, ou a gente vai estar pensando na sua sobrevivência, que é completamente diferente? A gente vai falar daquilo que se chama de PREMS e PROMS, quer dizer, a experiência do paciente e os resultados para o paciente, ou nós vamos falar de resultados, digamos, clinicamente comprovados? Então, eu acho que não dá para falar em remuneração baseada em valor sem definir o que é esse valor e quem que se quer atingir com ele. Desculpa, não parei. André. Bom, são duas perguntas que exigem respostas complexas também, mas eu vou tentar simplificar o máximo que eu posso em função do tempo, né? Eu participei o ano passado num seminário da Anvisa falando justamente sobre essa questão de sharing, na parte específica de medicamentos de última geração. E, basicamente, o câncer é o principal no qual esses processos têm sido negociados. Hoje em dia, uma quantidade enorme de empresas farmacêuticas estão negociando com os planos de saúde, especificamente aqui nos Estados Unidos, processos pelos quais eles só vão, né, quer dizer, só vão receber o dinheiro, o medicamento que eles estão utilizando, se os resultados forem positivos para o paciente. Do ponto de vista de dadas as possibilidades terapêuticas. Isso significa um contrato de risco. E esse contrato de risco sharing, é uma coisa que faz com que agora as empresas farmacêuticas comecem a pensar em toda a linha de cuidado. Eles não estão mais interessados somente no medicamento, mas estão interessados no tratamento, no equipamento que vai ser utilizado, na forma pela qual você vai ministrar o medicamento, nos aspectos psicológicos da relação médico-paciente, em tudo. Esse tipo de processo é um processo que está evoluindo muito. E os resultados têm sido bastante positivos, porque, de alguma forma, reduz a carga de custo que teria que se pagar por esses medicamentos biológicos, por esses medicamentos genéticos, que são muito caros, e, ao mesmo tempo, faz com que se tenha a possibilidade de só pagar por aqueles que geram um resultado positivo. Isso é totalmente associado à questão da perspectiva do impacto do resultado no paciente, né? Para o paciente, não interessa se ele vai ter 10, 20, 30 procedimentos. O que interessa, basicamente, é se, no final das contas, vai efetivamente estar ou está a sua condicionada em relação àquilo que ele teve. Então, para ele, tem tudo a ver. E tem tudo a ver também para o serviço, porque o serviço de saúde tem que passar por uma lógica da remuneração de volume, que hoje em dia ainda é vigente no Brasil. 99% dos pagamentos de serviços do SUS são feitos por volume para pagar por resultado. Essa é uma forma que pode efetivamente reduzir custos, ainda mais se a gente começar com as outras áreas, que é a melhoria da saúde populacional, melhoria da atenção, uma série de outros aspectos estão associados a essa questão toda. Então, eu sei que o tempo está se esgotando, eu vou parar por aqui, mas eu acho que essa resposta poderia ter muito mais coisas que a gente pode conversar, e eu estou aberto para que as pessoas possam fazer diretamente a mim. Eu acho que essa pergunta aí dá um painel inteiro, né, André? Assim, acho que cada coisa que a gente falou aqui dá um painel inteiro. Claro. A pergunta do Santini, da Ana também, elas dão inteiro. E aí, gente, eu queria voltar para vocês nesses últimos minutinhos que a gente tem. A gente tem exatos 6 minutos, né? Nesses últimos minutinhos que a gente tem, que a gente... Eu estou inspirada aqui pela frase da Yara, do Paraná, que falou... se a gente tem que fazer alguma coisa aqui para inspirar as pessoas, é falar. Falar sobre câncer, falar sobre diagnóstico, falar. E eu acho que é isso, né? A gente precisa usar o que a gente tem hoje como força de comunicação, que é gigante. A gente aprendeu isso mais uma vez agora na Covid, e colocar isso para fora, né? E usar toda essa movimentação que a gente está tendo aí em cima da... E aí eu queria que vocês falassem como uma mensagem final
frases, né? O que a gente deveria fazer e o que a gente não deveria fazer quando o assunto é sustentabilidade e câncer. Então, para mim, o que eu acho que a gente deveria fazer? Comunicação, diagnóstico precoce, tudo isso que a Yara colocou ali na frase dela. E o que a gente não deve fazer? Mais do mesmo. Não dá mais para a gente tratar esse assunto. O Santini falou uma frase que para mim é a mais importante de todas, a gente envelheceu e o sistema de saúde está lá igualzinho era em 1970, tratando de diarreia, não é isso? Sarampo e cachumba. Então, não é mais isso. A gente precisa reformatar isso tudo. Então, Santini, Ana, André, o que vocês acham? Faça e o não faça para a gente sair dessa situação aí, se a gente puder resumir numa frase. Então, eu vou começar. Começa. Além de falar, a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir muito o que a sociedade, que o paciente quer nos contar. Porque, às vezes, a gente pula essa parte. Comunicação tem a ver com esses dois lados. Então, o que não podemos fazer é ouvir exclusivamente o paciente. Porque ele sabe, ele tem vontade, mas ele sabe diferente dos demais. Ele sabe aonde dói, ele sabe o que ele quer, mas não necessariamente ele sabe aquilo de que ele precisa ou aquilo que pode fazer sentido para ele. Então, a gente tem que melhorar, sim, o processo de comunicação. A gente tem que melhorar, sim, a relação que a gente tem com a comunidade e com o paciente. Ana, Santini, André, quem quer falar primeiro? Bom, eu posso falar, né? Porque o Santini tem muito mais experiência do que eu nessa área de câncer, então ele vai dar a palavra final. Mas a ideia minha, quer dizer, eu acho que fazer, né, para mim, a gente sintetizou um pouco aqui, eu acho que o conhecimento da população, a gente tem que estimular o autoconhecimento, a comunicação, né, e a prevenção dos fatores, a detecção e o diagnóstico precoce, tratamento associado ao resultado, né? O que não fazer? Eu diria que é de primeiro desconhecer a perspectiva do paciente. Eu acho que o paciente não só tem centro, mas muito individual, do ponto de vista também da saúde populacional. Então, a perspectiva do paciente é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração no seu contexto populacional, que corresponde à sua cultura, à sua etnicidade, à sua perspectiva de gênero, tudo isso. Em segundo lugar, tratar o paciente não como um processo, né? Porque normalmente, na verdade, a gente sempre trata o paciente como um processo. O paciente é um ser humano, então a gente tem que ter a perspectiva de humanidade que está por trás do paciente. E a terceira questão, para mim, é pagar por volume. A gente nunca deve pagar por volume, por resultado. Porque é que faz efetivamente com que estão na linha do sistema de saúde, pensem no sistema de saúde como um processo aditivo, e não como alguma coisa que um dia tem que terminar. Santini, para encerrar. Bem, eu incorporo certamente tudo que a Ana falou e o André também, e eu diria, talvez, ainda um pouco mais, são duas coisas. Uma coisa que eu acho que tem que ser feito dentro dessa coisa da comunicação, e aí a experiência da Covid está mostrando isso bastante, é que as pessoas, fazer com que acreditar na capacidade das pessoas compreenderem as coisas. A nossa linguagem, em geral, é uma linguagem que tende a ser mais difícil a compreensão, que é compreensível e que as pessoas podem atuar de maneira que entendam o que está se falando. Eu acho que a experiência da Covid deve nos inspirar nesse sentido. Nós precisamos aprender não só ouvir, mas também aprender a nos comunicar de forma adequada. E eu acho que esse, então, é o que fazer, é mudar realmente esse processo de comunicação. E o que não fazer é isso, nós não podemos continuar fazendo a mesma coisa toda a vida, esperando que, repetindo a mesma coisa inúmeras vezes, uma hora ela vai dar certo. Não vai dar certo. Repetir as coisas erradas só pode resultar em erro.
Então, nós precisamos mudar esse caminho. Eu acho que aqui nesse painel a gente apontou, claro, de uma maneira rápida e ainda não tão estruturada, mas alguns caminhos, algumas possibilidades em que eu acho que isso pode ajudar. Gente, eu queria de novo agradecer ao TJCC por a gente estar aqui juntos de novo, né? Agradecer a Ana, agradecer o André, agradecer a Santini por esse papo tão bom. Eu acho que eu aprendi pra caramba, tenho certeza que todos aqui aprenderam. E eu acho que a gente encerra exatamente no momento certo aqui o nosso debate. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Adorei ver os amigos.